ao ao sistema tegumentar. Dando continuidade ao sistema tegumentar, nós temos o câncer de pele, tá? Nós vimos, só recapitulando aí para vocês, nós vimos dentro do sistema tegumentar, né, os 3 tecidos que compõem a pele, né, o tegumentar, ou a epiderme, a derme e o subcutâneo. Nós vimos as mudanças que podem ocorrer dentro do processo de envelhecimento, né, a presença de púrpura, senil, de cercose, e nós vimos a diminuição aí das glândulas sudoríparas e das glândulas sebáceas, a questão dos vasos ficarem mais finos, daí trazendo algumas manchas na pele, tá? Depois nós adentramos em algumas doenças, né, que acometem o idoso, né, com relação à pele, e nós falamos um pouquinho aí sobre as lesões por pressão, tá? Agora nós vamos dar continuidade aí no câncer de pele, tá? Lembrando que o câncer de pele, ele é raro em pessoas negras, certo? As pessoas de pele mais escura têm mais melanina, a qual ajuda a evitar a queimadura, né? Nós sabemos, a queimadura do sol, nós sabemos que a pele, ou a melanina, ela tende a ajudar nessa proteção, tá? Por isso que as pessoas com a pele mais branca, elas estão mais expostas aí às radiações solares e, consequentemente, aí mais expostas aos cânceres de pele, tá? Então, os cânceres, eles são causados aí como fator de risco, nós temos a superexposição aos raios ultravioletas do sol, certo? E esse crescimento, né, anormal de células, eles são característicos dos cânceres, né? Nós temos 2 tipos de câncer benigno e o câncer maligno. Vocês já pagaram oncologia? Acho que não, né? Acho que é no... Não, só no semestre que vem, agora, no 8º. Pronto. Tá. Então, aí nós, né, temos o câncer benigno e o câncer maligno. O câncer ambos, né, eles provocam alteração no funcionamento, tá? Tanto benigno quanto maligno, eles provocam essa alteração no funcionamento, né, celular, tá? E daí, a diferença é que o benigno, diferenças básicas, né, é que o benigno, ele não tende a se espalhar no corpo, certo? Já o maligno, ele tende, né, a se espalhar pelo restante do corpo, que é a questão por outras regiões do corpo, que a gente chama de metástase, certo? A exposição a um carcinógeno, proliferação descontrolada de células e tumores. Nós vimos algumas mudanças na pele, tá, que podem provocar, na pele do idoso, que podem provocar doenças, e são mais propícias a desenvolver o câncer de pele, né? Que foi o quê? Nós vimos que a cerose, tá, que é uma mudança que ocorre dentro do processo de envelhecimento no idoso, que são aquelas manchas esbranquiçadas, elas podem desenvolver cerose, ou podem desenvolver ceratose, tá? A ceratose é uma doença que acomete a pele do idoso, que essas manchas que estavam esbranquiçadas, elas começam a ficar avermelhadas, e elas são lesões pré-cancerígenas, tá? Então, algumas patologias que nós vimos, né, elas, como no caso a ceratose, ela tende a causar, né, tende a ser um fator de risco para o câncer de pele nesses idosos, ok? Outra coisa, pessoal, com relação, né, à exposição, tá? Nós temos que trabalhar essa questão preventiva, tanto quando a gente trabalha o nosso público no geral, porque nós não só trabalhamos idosos, né, nós trabalhamos com pessoas mais jovens, nós temos que orientar a questão dessa proteção, tá?
e temos que orientar ainda mais na questão do idoso, ok? E daí, pele, tá? O câncer baçocelular, o carcinoma celular escamoso e o melanoma maligno. Nós iremos ver, pessoal, que o melanoma maligno, para o idoso, ele é bastante agressivo, tá? Por quê? Nós vamos ver que no tratamento, o único tratamento que pode ser usado no melanoma maligno é o cirúrgico, é a excisão. E dependendo da idade do idoso, isso não pode ser feito, tá? Então, a radioterapia e a quimioterapia, no caso do melanoma, eles não vão conseguir atingir 100% do câncer e tentar combater, certo? E realmente combater. Eles tentam, mas assim, fica um tratamento muito prolongado e em algumas literaturas eles falam que o paciente muitas vezes vem a óbito, né, antes de realmente chegar o tratamento completo, certo? Porque o mais indicado no caso do melanoma maligno é realmente a cirurgia, tá? A gente vai vendo no decorrer aí de cada um, certo? E daí, pessoal, nós vamos falar primeiro do carcinoma baçocelular, tá? O carcinoma baçocelular, ele é um tumor maligno de ocorrência mais comum. Desenvolve-se nas células basais da epiderme. Vocês vão ver que tanto o baçocelular quanto o celular escamoso, eles se desenvolvem a nível de epiderme. Ok? Outra coisa, caso não tratado, pode invadir o osso ou outros tecidos, e geralmente é visto como um pequeno inchaço ou um nódulo sobre a cabeça, o pescoço ou as mãos. Então, nós observamos que é um câncer que ele vai progredindo de forma lenta. Então, quando detectado, dá, né, a chance desse idoso começar a fazer um tratamento, certo? Algumas literaturas dizem que durante 5 anos, né, eles podem crescer 1 centímetro, tá? Então, o que é que acontece? Essa lesão, né, ela vai se tornar inchada e ela vai mudando sua coloração. Daí a importância da autoavaliação da pele, tá? Que a gente vai falar e é recomendado no idoso, principalmente quando ele começa a apresentar determinadas manchas, certo? Então, o idoso, ele tem que se autoconhecer, ele tem que conhecer a sua própria pele, para que ele possa realizar aí esse autoexame, tá? Outra coisa, pessoal, com relação, né, ao carcinoma baçocelular, é que a partir do momento que é diagnosticado esse câncer baçocelular no idoso, ele tem que realmente não mais ser exposto ao sol, tá? Assim como nós vimos em algumas patologias que nós trabalhamos semana passada, tá? A questão do tanto do câncer baçocelular quanto do escamoso, que atinge mais a questão da epiderme, tá? Eles não podem mais ser expostos ao sol. E vocês vejam que, apesar de ser um câncer que evolui de forma lenta, tá? Mas quando não tratado, ele tende a atingir aí outros órgãos. Por quê? Porque ele é maligno, então ele tende a se espalhar por outras partes, tá certo?
É o segundo câncer de pele mais comum, tá? O primeiro nós vimos que era o baço celular, o segundo, o celular escamoso. Surge na camada da epiderme, né, como eu falei para vocês, da pele. O local mais frequente são áreas expostas do rosto, orelha, pescoço, lábios e mãos, tá? O que é que a gente tem com relação a o celular escamoso, certo? É que 95% das pessoas, tanto com celular escamoso, tanto com baço celular, se eles fizerem o tratamento, eles ficam curados, tá? Para você ver que, apesar de serem cânceres malignos, que vêm realmente, né, está a comprometer uma parte exposta do nosso corpo, mas à medida que se começa o tratamento, 95% deles são curados, tá? Caso o tratamento não seja feito, aí eles tendem a invadir outras partes do corpo. Então, o celular escamoso, eles aparecem tipicamente como manchas vermelhas, escamosas, mas podem aparecer como nódulos. Aí, pessoal, quero que vocês entendam assim, que a nossa pele, tá? Vamos falar na nossa pele normal, certo? Ela tende, né, assim que uma célula morre, a nossa pele, ela tende a nascer uma nova célula, tá? Para que o nosso corpo, ele fique sempre coberto. Então, veja a rapidez com que essa célula, ela é produzida, a célula do nosso corpo, desculpe, a célula da nossa pele, tá? E veja a rapidez, né, que esse câncer pode se espalhar mesmo, ou quando ele não tem o tratamento, tá? E mesmo a gente considerando que tanto o baço celular quanto o celular escamoso, eles tendem a ter, né, um agravamento mais lento. Deu para entender o que eu quis dizer? Tá? Que mesmo a nossa pele, né, as células, elas se modificando, elas crescendo, a gente tem novas células com mais rapidez, tá? Esses dois tipos de câncer, eles tendem a ser mais lentos, a atingir outras partes do corpo de forma mais lenta, tá? Porém, se não for feito, se não for iniciado o tratamento, eles tendem a atingir outras partes do nosso corpo, ok? E daí, nós vamos para o melanoma maligno, tá? O melanoma maligno, pessoal, eles é o menos comum, tá? Porém, é o mais grave, o mais agressivo, ok? O que é que acontece aí? Ele acontece a nível de melanócitos. Os melanócitos, eles vão produzir o quê? A melanina, tá? Aí, o que é que acontece? Além de produzir no idoso que apresenta o melanoma, além de estar produzindo os melanócitos, eles também estão produzindo as células cancerígenas, ok? Então, desenvolve-se a partir dos melanócitos, pode desenvolver-se no tronco, na parte inferior das pernas ou no rosto. Nas pessoas de pele escura, as palmas das mãos e as plantas dos pés são áreas comuns de melanomas. As pessoas devem ser orientadas a fazer uma autoavaliação da pele mensalmente para monitorar as lesões, tá? Então, vocês observem que as manchas causadas pelo melanoma maligno, elas já são manchas escuras, devido a quê? A serem produzidas a nível de melanócitos, ok? E outra coisa, pessoal, esse câncer, ele é bem mais agressivo,
certo? Como já diz aí, e que quando visto essa coloração, né, os dermatologistas, eles orientam essa questão. Tá certo, Amanda, tá? Eles orientam logo essa questão da retirada, certo? Daí uma dificuldade que nós temos devido aos nossos idosos, porque dependendo da idade, né, desses idosos, se for, né, se não for jovens, idosos jovens, como nós vimos, já com idade cronológica bem tardia, essa cirurgia, né, essa excisão, ela não pode ser realizada. Ok? Então, daí toda uma complicação a mais no caso do idoso que apresenta melanoma maligno. Ela tem tendência a metástase em pele, osso, cérebro e pulmões, tá? Essa questão da hereditariedade, pessoal, já é um fator de risco, tá? Então, se alguém na família já apresentou, né, eu apresento um melanoma maligno, né, os demais têm que ter um cuidado maior, fazer uma autoavaliação e realmente frequentar o dermatologista com mais vezes, com mais frequência, tá? O sinal de alerta aí, certo? O sinal de alerta, pessoal, além da coloração da mancha, né, do nódulo, tá? É a junção dessa coloração com esses outros sintomas. Descamação, exsudato, sangramento, o aparecimento de inchaço ou nódulo e disseminação do pigmento do limite da lesão. Ou seja, a gente vê a lesão escurecida e vê que nas bordas dela está se espalhando essa cor, né? Quer dizer que os melanócitos, tá? Eles já estão indo além as células, né? Que os melanócitos estão produzindo, as células cancerígenas, eles já estão indo além das bordas do nódulo, ok? Então, isso quer dizer, isso já mostra a questão dele estar conseguindo atingir outras partes do corpo do idoso, ok? Além disso, ele vai apresentar prurido, sensibilidade dolorosa, tá? E veja, pessoal, que essa questão do sangramento, ele já é indicativo de um melanoma maligno, certo? Então, aí nós temos os 3 tipos de câncer, tá? Que pode estar acometendo aí a pele do idoso, tá? Nós temos o basocelular e o escamoso, só recapitulando, que são a níveis de pele, são a níveis de epiderme, tá? E nós temos o melanoma maligno, que é o menos comum, porém o mais agressivo, que é a nível de melanócitos, ok? Nós vimos que a questão do melanoma maligno, ele pode vir a causar sangramento nas lesões, tá? Além disso, tem a presença do prurido, tá? E da dor, o que os demais câncer, eles não apresentam, certo? Outra coisa que é característico, né, que eles são malignos, tá? Porém, o basocelular e o escamoso, eles tendem à cura se o tratamento for rápido, tá? E eles desenvolvem mais lentamente. Já o melanoma maligno é mais agressivo, por isso que se desenvolve mais rápido. E quando muitas vezes a gente observa as bordas do nódulo escurecido, a gente observa a região ao redor, né, já também escurecida, que já é o sinal aí da metástase. Tudo bem com relação a eles? Então, vamos lá. Sim, outra diferença também é que o escamoso e o basocelular, o fator de risco
o maior fator de risco para o desenvolvimento deles é a questão da exposição ao sol, tá? O melanoma maligno, além da exposição ao sol, tem a questão da hereditariedade. E daí, pessoal, nós temos ação mensal que nossos idosos, eles devem ser orientados, né? Não só nossos idosos, mas todas as pessoas, né, que já têm doenças de pele na família, né, histórico de doenças de pele na família, algumas manchas, né, já indicativas aí dos cânceres, mas como nós estamos, né, nos idosos, nós iremos puxar para eles, certo? Então, vocês observem que um autoexame, né, é feito à frente do espelho, tá? Quais as regiões que devem ser mais vistas? A questão, né, das costas, braços, a região axilar, tá? A região atrás das pernas e plantas dos pés, a região do couro cabeludo e das nádegas, tá? Então, vocês observam aí nessas gravuras que nós observamos essas regiões, tá? Com a ajuda tanto do espelho à frente, quanto no espelho às costas, tá? Deve ser feita nu, tá? Ou então, despindo aí as regiões onde nós iremos observar. Uma coisa específica com relação aos nossos idosos é a questão de que, se esse idoso ele tiver dificuldade visual ou dificuldade, né, no movimentar, ele tem que ter a ajuda de uma pessoa, seja, não esse galo do meu vizinho, para quem se eu gostasse de galo, eu já tinha pedido para matar, porque mas como eu não gosto, tá, deixa o bichinho aí. Então, o que é que acontece? No caso dos idosos, né, se eles tiverem problemas visuais ou problemas com relação a movimentar o corpo, a movimentação, tá? Então, eles têm que pedir a ajuda de um cuidador, de um familiar, para observar com relação às manchas do corpo, tá? Como nós já vimos, dentro do próprio processo de envelhecimento, ele já vai ter essas manchas. Então, eles têm que ajudar nessa avaliação, tá? E no caso de ser um cuidador, no lugar dessa autoavaliação mensal, essa avaliação ela pode ser feita de 6 a cada 6 ou 8 semanas, tá certo? Se for o próprio idoso que faça, a gente orienta que ele faça mensal. Se for o cuidador, né, para não estar sempre expondo, né, o idoso, que ele pelo menos, se não conseguir fazer mensal, mas que ele faça a cada 6 a 8 semanas. Tudo bem com relação ao autoexame? E daí, nós vamos ver os sinais de alerta, tá certo? Os sinais de alerta, pessoal, na realidade, algumas literaturas, por exemplo, Roach, ele trabalha com ABCD, tá? Que o A, a simetria, as bordas, a cor e o D de diâmetro aí, tá? Brunner, ele já adentra aí o E da evolução, certo? Então, o que é que nós precisamos observar aí? A questão, né? Vocês têm até as gravuras aí, né? Manchas simétricas e manchas assimétricas. Então, vocês observam que... sei não, viu? Então, vocês observam aí que na mancha assimétrica, vocês observam que na assimétrica, o contorno já está indo além das bordas, tá? Então, o que a gente observou aí no melanoma maligno, tá? Que ele já está além das bordas da mancha que ele apresentava. Daí a importância da autoavaliação. Nós temos, pessoal, que conhecer o nosso corpo, o nosso idoso, nosso paciente em geral, ele tem que conhecer o corpo dele, tá?
Com relação, né, e você vê que a mancha, ela está totalmente assimétrica. As bordas, tá? Você vê que as bordas, né, na mancha, elas são regulares, né? E no melanoma é irregular, né? É toda, como é que eu posso dizer? Desmantelar, toda sem desenho, tá? A cor, tá? É sempre a mesma, certo? Quando ela tem várias cores, né? Ela tende aí a escurecer, sendo característico aí do melanoma. O diâmetro, tá? Nós temos aí 5 milímetros, certo? Menor que 5 e maior que 5. E Roche não trabalha com a evolução, mas Bruno, ele trabalha com a evolução, né, o E de evolução aí, que é a mudança da aparência. Então, nós temos que observar se essas manchas estão se espalhando, se essas manchas estão ficando com outra coloração, tá? E isso aí são sinais de alerta. E, pessoal, quando o idoso, antes de apresentar esses sinais de alerta, ele já tem que passar num dermatologista para observar, para fazer um tratamento exames e tratamentos com relação a essas manchas, tá? O sinal de alerta já é uma alteração que é seguida do tratamento, tá certo? Então, assim, nós vimos, o que é que eu quis dizer? Nós vimos que o processo de envelhecimento, ele já traz manchas para o idoso, para a pele do idoso, né? Isso já é normal do processo de envelhecimento. Só que o idoso vai ao dermatologista, né? O dermatologista examina as manchas e passa o tratamento, tá? O idoso faz esse tratamento. E daí, ele começa a ter essas diferenciações, tá? Isso que são apresentadas aí no melanoma, certo? Na coluna do melanoma. Isso já são os sinais de alerta. Então, esse idoso tem que voltar para esse dermatologista para que ele reavalie essas manchas. Tudo bem? Veja, né? A gente sabe que em todo câncer, quanto mais cedo começa o tratamento, melhor aí para o paciente. E daí, pessoal, nós temos, né, o diagnóstico, nós temos, né, o diagnóstico em si, nós temos a história clínica completa, onde nós vamos ver a questão do surgimento dessas manchas, né, da sintomatologia, né, nessas manchas, se elas coçam, se elas sangram, né, a questão da hereditariedade, se alguém na família já teve o câncer de pele, então, toda aquela anamnese que nós fizemos, que nós fazemos, tá? Outra coisa que nós vamos ver, né, é a avaliação de todas as lesões suspeitas, certo? E a biópsia, tá? No caso do tratamento, nós temos aí 3, né, tratamentos para serem feitos nos idosos, com manchas de pele, com câncer de pele, né? Pode ser a cirurgia, pode ser a quimioterapia e a radioterapia. Na cirurgia, pessoal, pode ser feita a excisão, né, que é a retirada total do tumor, tá? Pode ser feita uma crioterapia, que é a alteração do tecido com congelamento, tá? E pode fazer uma eletrodessecção, que é a alteração do tecido com calor, através do calor, ok? No caso do melanoma maligno, a cirurgia tem que ser feita a excisão, tá? No caso da quimioterapia e da radioterapia, alguns idosos, eles não suportam a radioterapia e a quimioterapia, tá? Então, daí, né, uma avaliação com relação a esse tratamento desse idoso, certo? Vale repetir, por favor. Como é? O último, depois da crioterapia? Pronto, no caso, a radioterapia. No caso da quimioterapia e da radioterapia, alguns idosos, eles não suportam, né,
esse tipo de tratamento, principalmente o radioterápico, tá? Então, daí, a equipe que está assistindo esse paciente, ele tem que realmente fazer uma avaliação maior com relação ao tratamento e à idade cronológica desse idoso, tá certo? Velho, eu tô dizendo depois dessa que você falou, excisão, crioterapia e o outro, que você já falou 3. Eletrodessecção, certo? Que é alterar o tratamento com calor, tá? E a crioterapia com congelamento. E daí, pessoal, nós vamos aí para o processo de enfermagem, tá? O processo de enfermagem entra a nossa questão com relação a realizar os exames periódicos, tá? A orientar o idoso com relação ao acompanhamento dessas manchas, né, com o dermatologista, tá? Em caso de sangramentos, nós fazermos aí a limpeza, o curativo asséptico, e sempre está encaminhando na questão, encaminhando para o dermatologista e prevenindo com relação à exposição ao sol, tá? Que esse idoso, ele use protetor solar, que ele use chapéu, que ele use blusas, né, roupas de mangas compridas, para proteger aí os braços, tá? Principalmente se esse idoso for um idoso de pele mais clara, ok? Com relação a outra orientação aí com relação à enfermagem é a questão da descamação, tá? Se essa descamação ela está sendo visível em toda aquela parte do corpo, é porque a gente sabe que já faz parte do processo de envelhecimento, tá? Se esse idoso está apresentando uma descamação maior a nível da mancha, em cima dessa mancha, é porque isso já é sugestivo aí do melanoma maligno, certo? Então, aí, mais uma vez, nós encaminharmos esse idoso para o dermatologista e também orientarmos a família com relação à avaliação, né, das manchas desse idoso. Tudo bem, meus amores? Tá? Nossa aula curtinha hoje, certo? Mas mais tarde vocês terão nossa primeira parte aí do sistema respiratório, tá certo? Para vocês se divertirem aí, tá bom? Então, a gente encerra por aqui, para vocês irem, né, cuidar, e até umas 4, 5 horas da tarde chega a primeira parte do nosso sistema respiratório 1, e quando for terça que vem, nós nos encontramos às 10h20 para rever alguma dúvida que vocês tenham do sistema respiratório 1 e ver aí a continuação com o sistema respiratório 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu mando uma atividadezinha aí. Vou ver se eu mando juntando os dois ou se eu mando logo do Tegumentar. Viu?